Alô, todo mundo que está nos ouvindo. Estamos agora aqui com a nossa querida professora doutora Valéria Petri, que vai nos falar sobre doenças negligenciadas. Que são doenças negligenciadas? Aquelas doenças que não são muito consideradas durante o diagnóstico e tratamento pelos serviços públicos e são meio esquecidas, né, pelo público em geral. Doutora Valéria, junto com o professor José Roberto Amorim, vai nos falar sobre doenças negligenciadas, que são várias. Boa noite, doutora Valéria. Vamos Isso. explicar ao nosso público o que são essas doenças negligenciadas. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco diferente, que não corresponde necessariamente a uma aula, porque ele engloba muitas aulas que nós vamos ter no curso, certo? E que são discutidas no curso. As doenças negligenciadas têm uma definição precisa em saúde pública. Elas são consideradas aquelas que são epidêmicas e têm uma natureza transmissível e que são pouco, vamos dizer, cultivadas no ensino médico, né? E são pouco celebradas depois, porque elas se tornam ou banais, as pessoas acham que não tem tanta importância, ou então elas não são sequer conhecidas. E nós não estamos falando de raridade, nós estamos falando de doenças que nós enfrentamos como dermatologistas e como médicos clínicos também, infectologistas dentro da vida prática. Zé Roberto, quais são as doenças que você considera que são negligenciadas pela atividade profissional em geral, médica e de saúde pública? Uma das doenças que são negligenciadas em saúde pública é a tuberculose. A tuberculose, né, sobretudo a tuberculose cutânea, é uma doença negligenciada. A hanseníase também é uma doença negligenciada. A leishmaniose, eu consideraria também a leishmaniose. É uma doença que é endêmica no Brasil e ainda é uma doença negligenciada, entre tantas outras doenças infecto-contagiosas que a gente tem no nosso meio. Malária também? A malária também, né? A gente precisa ter em mente que a malária foi a doença que mais dizimou a população, o homem desde o surgimento do homem. Mais do que guerra, mais do que fome, mais do que peste, o que mais matou a humanidade foi a malária. E a doença de Chagas? Doenças de Chagas também é uma doença que a gente nem às vezes pensa quando a gente vai fazer o exame clínico, né, no paciente. É uma doença ainda endêmica no Brasil e é uma doença que tem uma comorbidade muito grande, né? E o Brasil foi pioneiro no diagnóstico da doença de Chagas. Pela primeira vez na história da medicina, um único homem conseguiu fazer o diagnóstico da doença, o diagnóstico etiológico, o vetor, né, e o reservatório. Ele só não descobriu a cura, né? Isso em 1906, e a gente ainda não tem a cura para a doença de Chagas. Você vê que nós dermatologistas não vemos muito a expressão dermatológica cutânea da doença de Chagas, mas existe, né? Existe, né? Aquele sinal de romanha do olho inchado, né? Existem sinais dermatológicos de doenças esquecidas e que existem aos montes no Brasil. Quer ver mais uma? Esquistossomose. É muito difícil fazer o diagnóstico de esquistossomose cutânea, mas a esquistossomose existe aos montes. Né? Então, a gente ainda tem muita esquistossomose, né? Sobretudo nessas regiões da região de Agreste, região litorânea, sobretudo região litorânea e zona da mata, né? Principalmente aqui na região norte e nordeste. A gente ainda tem muita esquistossomose, uma doença debilitante, uma doença que o paciente não tem, é uma doença que, uma vez instalada, ela não morre-se dela. Com barriga d'água. Aqui no Nordeste a gente chama até de xistose, que é uma coisa que quase ninguém chama mais, né? Que é a barriga d'água, fica aquela barriga enorme.
Isso. E existe a forma cutânea da esquistossomose, e até nós dermatologistas, muitas vezes, a gente não costuma pensar nisso. Né? Aquele prurido cercariano, né? Ou então o depósito do ovo na pele, que é raro, mas pode acontecer. Exatamente. Quer dizer, também depende da pessoa viver no local em que existe o xistossoma, né? Então, esses lugares do Brasil em que os colegas precisariam ter mais atenção para isso, você acha que tem o suficiente? Existem programas suficientes para trabalhar a questão da esquistossomose, da doença de Chagas, especialmente, bom, e malária também? Você acha que existem programas nacionais suficientes? A malária é uma doença quase mais restrita à região norte, né? Então, aqui no Nordeste, eu creio que aí também na região sul e no Sudeste, a gente não tem muita experiência com malária, embora a gente tenha o vetor aqui na nossa região. A gente tem o mosquito, então todo caso de malária que chega, aqui na região Nordeste, é muito comum os navios que vêm da região da Guiné-Bissau, da África, e vem com pacientes com malária, e é um desespero, porque os colegas infectologistas isolam esse paciente logo, né, para que não vire uma doença autóctone daqui, né? Tá. Quer dizer, então nós temos doenças que não são suficientemente abordadas pela classe médica e pelos que trabalham com saúde, e nós poderíamos ter programas bem abrangentes que pudessem melhorar a condição epidemiológica da população? Eu creio que sim, professora. Eu acho que também assim as escolas de medicina pecam um pouco, sabe, quando elas não enfatizam muito essa questão das doenças infecto-contagiosas no nosso meio. E doenças que valoriza-se muito as outras doenças, como as doenças cardiovasculares, as doenças neurológicas, e a gente esquece muitas vezes de doenças que convivemos com elas há centenas de anos, como as doenças infecto-contagiosas. E nós moramos no país tropical. Estou lembrado com uma população vulnerável, uma população pobre que está sujeita a estar em áreas de risco dessas doenças infecto-contagiosas. Estou lembrando da febre amarela lá no Rio de Janeiro, né? Quando a corte lá do Dom Pedro, na região VI, veio para o Rio de Janeiro, tinha febre amarela aos montes no Rio de Janeiro, né? Um outro problema que é assim, que a gente pensou que estava isolada, a pontos isolados no Brasil, era, por exemplo, a esporotricose, né? Era uma doença que era muito comum na Europa. Depois a gente teve um surto muito grande aqui no Brasil, algumas dezenas de anos atrás, e a gente ficou um pouquinho esquecido, porque eram doenças que eram em que pessoas que tinham contato com tatus, ou iam para o mato, né? Recentemente foi lá com os gatos no Rio de Janeiro. Isso mesmo, e agora a gente está tendo um surto, quer dizer, o negócio começou pelo Rio de Janeiro, foi para São Paulo, depois foi para a região, depois foi para Minas Gerais, e agora a gente está tendo uma epidemia aqui no Norte e Nordeste. E o interessante desse surto de esporotricose que a gente está vendo agora é que o agente etiológico é diferente. Né, era o Esporotrix Schenck, né, que é o mais comum, que era a doença mais limitada de distribuição angiolifática, e agora a gente está vendo provocado pelo Esporotrix brasiliensis, que se apresenta muitas vezes, que tem apresentações clínicas típicas e atípicas. A gente está vendo, por exemplo, aqui no Nordeste, casos que se apresentam como eritema nodoso, síndrome de Sweet. Então, toda síndrome de Sweet agora aqui, a gente tem que pensar em esporotricose, porque ela está se apresentando dessa maneira. É uma feridinha só na pele e o paciente faz um quadro de síndrome de Sweet ou um eritema nodoso.